André Soares, ele é professor do mestrado em cidades inteligentes, também ele é o membro, o arquiteto do LAPAN. E Ciências da Cidade. Ciências da Cidade. Bom. Também ele é o nosso arquiteto urbanista do laboratório, do LAPAN, Laboratório de Pesquisa e Inovação, da Unifor. Então, trouxe aí ele para a gente conversar rapidamente, pensar sobre cidades inteligentes, falar sobre cidades inteligentes. Então, André, obrigado por ter aceitado o convite aí de conversar com a gente. E, cara, me diz aí, começa aí, o que é uma cidade inteligente? O que é que para ti, o que é que seria esse tema aí que a gente quer abordar com os alunos? Cara, tem muita coisa para falar, né, sobre isso, mas eu acho que a gente podia começar falando assim, quando a gente fala que uma cidade é inteligente, dá a impressão que tem outra cidade que é burra. E isso não é verdade, né? Na verdade, Uhum, o que acontece é... E outra coisa, complementando essa ideia, a cidade inteligente, ela é uma tradução estranha, né? Porque o termo foi originalmente criado como sendo Smart City. E uhum. Smart City não é uma cidade inteligente. Smart City é uma cidade esperta. É uma Interessante. cidade... o que talvez mudasse um pouco a nossa percepção do termo e do que a gente espera de uma cidade dessa, né? Uhum, De um modo geral, e aí eu vou falar assim bem coloquialmente, tá? Sem uma terminologia oficial. Uma cidade inteligente é uma cidade que consegue aproveitar os recursos disponíveis. Primeiro, consegue perceber que existem recursos disponíveis uhum, e depois consegue utilizar esses recursos disponíveis para tomar melhores decisões. uhum, E a palavra decisão é muito importante porque ela é o cerne do que a gente entende por planejamento de cidades. Na verdade, por qualquer planejamento. Quando você vai fazer um planejamento, você está tomando decisões. uhum. Para você tomar uma boa decisão, você tem que ter boa informação sobre o fenômeno que você está estudando, que você está decidindo ou planejando. Legal. Então, a Smart City, ou a cidade inteligente, ela é uma cidade em que as pessoas que estão gerindo e planejando esse espaço conseguem estabelecer protocolos, métodos, processos associados a equipamentos ou a, ou a formas de interpretar os dados de tudo que acontece, ou o máximo que possa acontecer sobre os fenômenos de interesse. Uhum, O que é isso? Se eu quero planejar melhor a mobilidade e a acessibilidade dessa cidade, uma cidade tradicional, eu teria todo um esforço de coleta de informações específica para aquele fim, muitas vezes utilizando métodos que não são tão otimizados, ou às vezes até com grande dificuldade de coletar esse dado, batendo de porta em porta, anotando informação, depois processando esse dado. Isso acontece há muito tempo. Uma cidade inteligente, ela percebe, por exemplo, que a partir de certos dispositivos disponíveis já na mão de todas as pessoas, ou pela utilização de equipamentos de GPS que já estão instalados em veículos, ou por análise de imagem de câmeras que já estão instaladas no espaço, ela consegue automaticamente coletar informações, e essas informações elas acontecem em uma quantidade muito maior do que aquela que a princípio conseguiríamos coletar se fosse um processo dedicado, tipo, uhum, vamos fazer uma coleta de base domiciliar para saber onde as pessoas andam mais de carro na cidade, ou quais são os produtos mais comprados no supermercado, ou uhum. que praia elas utilizam mais. Isso, há um tempo atrás, talvez fosse a questão. Conseguir o dado. Hoje, já que nós temos tudo conectado na internet, todo mundo, a maior parte das pessoas com o celular na mão, os carros com GPS, os automóveis, os ônibus e os metrôs com cartões inteligentes, Com câmeras. com câmeras espalhadas pela cidade, sensores no asfalto e compras de cartão de crédito debitadas em tempo real e geolocalizadas. Todas essas informações elas passam a estar disponíveis. Legal. Claro, por causa de já existe um processo e esse dado ele é coletado em tempo real em grandes quantidades, que é o que a gente vai chamar de big data normalmente, né? Uhum, Que vai exigir
simplesmente que a gente perceba a importância desse dado e que consiga fazer perguntas a respeito da cidade que esses dados nos possam ajudar a responder. André, deixa eu fazer uma provocação aqui interessante. Quando a gente mexe com Arduino, né, os alunos vão mexer com o primo do Arduino, que é o ESP, né, que é um Arduino mais conectado. Tem uma brincadeira, né, de que a pessoa a primeira coisa que ela quer fazer é automatizar a sua casa, né? Ele faz uma automatização da casa. E aí, a boca pequena, as pessoas vão falar de que isso é uma casa inteligente. Aí, antes de você falar, olha a provocação. A casa que sabe que eu estou chegando perto, e aí ela liga o ar-condicionado para que eu tenha um maior conforto na casa, ou ligue as luzes e tudo e tal, né? E aí a pessoa coloca isso como uma casa inteligente. Aí eu faço uma provocação de dizer que é o seguinte, eu não acho isso uma casa inteligente. Eu acho que isso é uma casa automatizada, né? Mas uma casa inteligente não é uma casa que liga o ar-condicionado quando eu chego. Eu acho que é uma casa que ela não precisa de ar-condicionado para ela ser confortável. Ela foi projetada muito antes, de acordo com o vento, com a luz, com o sol, com as estações do ano e tudo e tal, né? Então, para mim, isso é uma casa inteligente, a que não precisa dessa automatização. O que você acha que paralelo dá para fazer assim, sobre cidades? Isso também é um paralelo que dá para fazer? Com certeza, você pegou aí numa questão central que é associada ao planejamento. E aí, mais uma vez, ao planejamento do que quer que seja. Quando você vai planejar uma cidade, a primeira coisa que você tem que estabelecer são os valores e os princípios norteadores daquela cidade. Muito bom. Então, se você do plano, no caso, né, que vai criar as diretrizes para a cidade. Se você estabelece valores X, eu não vou entrar no detalhe de que valor é esse, tá? Você decidiu o valor X. E esse valor X, ele vai dizer que, por exemplo, ligar o ar-condicionado automaticamente da casa está em sintonia com este valor. Você não poderia dizer que esse processo de ligar o ar-condicionado automaticamente é uma decisão ruim. Por quê? Porque foi acordado um valor norteador do plano e isso está de acordo com o valor. Então, nós automatizamos e a automatização nos ajuda a alcançar o valor ou a diretriz, né? Entretanto, esse pensamento que você colocou é muito central pelo seguinte motivo: os valores dos planos eles mudam com o tempo. Existe aquela história do o espírito do tempo, né? Cada tempo tem o seu espírito, que é uma forma bonita, talvez, ou abstrata de dizer que existem certos consensos estabelecidos, não são consensos porque não é 100%, mas existe uma maioria consensual, né, de que certas coisas são inaceitáveis, certas coisas são desejáveis, e isso muda com o tempo. Hoje, nós estamos em um momento, e desde que o termo do Smart City surgiu, nós estamos em um momento em que a questão ambiental, a questão e a centralização do ser humano, né, nas decisões econômicas, políticas e tal, vem ganhando importância. Tanto é que hoje no mundo a gente vê acho que todo mundo há de convir comigo, que há uma polarização de extremos de ideias, e isso não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Por quê? Porque essas mudanças de valores que vêm sendo estabelecidas no planejamento das cidades, elas vêm colocando na mesa um conjunto de novos paradigmas a serem alcançados. E esse que você acabou de falar é um deles. Porque antigamente o conforto estava em primeiro lugar. Hoje, o conforto continua muito importante, entretanto, não a qualquer custo. Então, existe, por exemplo, um valor central no planejamento de cidades e, consequentemente, na lógica da Smart City, que é a ideia da resiliência ou da sustentabilidade, como se falava, né? Uma sustentabilidade ambiental, por exemplo. Uma cidade que consegue ser mais eficiente, ou seja, alcançar os benefícios desejáveis utilizando menos recursos, porque sabemos que os recursos são escassos, porque
porque sabemos que se a gente garante um benefício hoje, e a gente quer que esse benefício seja perene para as nossas próximas gerações e assim por diante. Então, uma cidade inteligente não é uma cidade que resolve um problema agora e daqui a 10 anos o problema volta. Essa cidade não é inteligente. Então, a sustentabilidade, e aí isso pode ser um termo um pouco difícil, apesar de ele ser muito popular, ele é um pouco difícil de definir claramente, porque, ou pelo menos de a gente entender todos os desdobramentos dele, porque nós vivemos em um sistema muito complexo, em que todas as coisas estão conectadas, e não é uma conexão eletrônica, é conectadas no sentido de causalidades. Então, se você, por exemplo, decide como política, aí eu vou fazer um paralelo com valores e políticas de cidades, tá? E de planejamento de país, digamos assim. Se a gente estabelece que o valor, que o benefício da mobilidade, que é a minha área de estudo, ela deve ser alcançada, e que para que a gente alcance esse benefício da mobilidade, nós vamos facilitar ou garantir o acesso de todos os cidadãos a um automóvel familiar, para que eles possam ter a liberdade de escolher os seus caminhos, a hora de sair de casa e tudo mais. Isso parece ser uma ótima ideia dentro de uma interpretação hermética do problema. Quando você coloca esse problema dentro da problemática urbana, em que você envolve aí mobilidade, mas não só mobilidade, você envolve desigualdade social, você envolve degradação ambiental, você envolve valor do solo, você envolve um bocado de coisa. Dentro de uma lógica complexa, essa decisão ela pode ser entendida como não acertada do ponto de vista da garantia dos benefícios, ou seja, sustentabilidade. Né? Então, uma Smart City, por exemplo, ela não só ela é conectada e ela é automatizada, mas ela também está alinhada com valores que são primordiais hoje no pensamento urbano. Claro, eles vêm evoluindo. Quais são os valores primordiais hoje? Sustentabilidade, que eu acabei de falar, mas esse seria o último dos valores. O valor da justiça social, que seria o segundo valor, e o valor da eficiência, na verdade, da eficácia. O que isso quer dizer? Você vai fazer uma cidade porque existe um propósito para você fazer a cidade. Você precisa garantir habitação para as pessoas, você precisa garantir espaço para as atividades acontecerem, você precisa garantir todos os motivos pelos quais nós construímos cidades. Eles têm que ser eficazes nesse sentido. Tudo bem, mas ele tem que ser eficaz, mas não é só para uma parcela da população, é para toda a população. Aí é onde entra a questão da justiça social. Legal. E não é só para toda a população de hoje, é para a população de hoje e para as próximas gerações, é onde entra a sustentabilidade. Legal. Então, essas três ideias, elas amarram e elas se colocam como um conjunto de limitantes e norteadores, é claro, do tipo de ação que a gente tem que tomar com relação à cidade, para a gente saber se a gente está garantindo esses valores básicos, né, que são, repetindo, a eficácia das soluções, a condição de justiça social e a sustentabilidade dos benefícios. Legal. André, para finalizar, sobre temas assim, né? Acho que meio que a gente vai ter que falar dos temas que estão mais em voga, mas hoje o que é que quando a pessoa está falando, quando estão estudando soluções, quando a gente chega na prefeitura e pergunta assim, que temas são importantes para cidades inteligentes hoje, trazendo até o caso de Fortaleza, o que é que você diria que vale a pena aí a gente passar para os alunos como tema para eles estudarem e proporem, no caso, avaliarem primeiro o problema para depois propor soluções? Tá. Olha, eu acho que quando você acompanha as notícias, você percebe já há algum tempo questões associadas à mobilidade e à acessibilidade. É um tema muito prolífico, né? Ele vem já há algum tempo acontecendo na discussão geral da cidade. Todas as pessoas falam sobre isso porque é um problema muito, muito visível, né, dentro do espaço. Mas temos que
ter um pouquinho de cuidado para que essa nossa abordagem ela não seja excludente. Perfeito. No seguinte sentido, muita gente fala assim, mobilidade, então vamos falar de engarrafamentos. Certo, mas quando você quer resolver o engarrafamento está afetando só as pessoas que andam de carro. Então, você não está garantindo necessariamente uma condição de justiça, ou você não está resolvendo problemas de outras parcelas da população que, inclusive, são mais numerosas e são a maioria dos movimentos da cidade. Então, a gente tem que pensar com calma essa questão da mobilidade. Legal. Tanto é que o termo mobilidade está sendo substituído pelo termo acessibilidade hoje em dia. Mobilidade é o sentido de quantidade de movimentos. Mas a gente não faz um sistema de transporte para as pessoas se moverem. A gente faz um sistema de transporte para as pessoas alcançarem os seus destinos. Então, a questão agora está se voltando para a acessibilidade e não para a mobilidade. E acessibilidade no sentido de acesso aos locais. Porque às vezes a gente pensa em acessibilidade no tema como se fosse acessibilidade para questões de pessoas que têm necessidades especiais. Isso também, né, também dentro da coisa, essa palavra acessibilidade, de uma hora para outra, ela vira bem larga para encaixar vários temas ao mesmo tempo. É uma questão de escala, né? Porque o conceito de acessibilidade é o seguinte, facilidade ou a dificuldade de você sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Uhum. Se esse ponto A é a parte de baixo de uma escada e o ponto B é a parte de cima, você está falando de uma pessoa que tem dificuldade de percorrer aquele pequeno espaço. Agora, se a dificuldade é sair do bairro X e chegar no bairro Y, onde tem um emprego para mim, é a mesma coisa, só que numa escala diferente. E aí os problemas podem ser um pouco diferentes, né? Envolvendo aí, por exemplo, renda. De repente a pessoa não tem dinheiro para conseguir fazer esse deslocamento. Ou o tempo de deslocamento a pé é grande demais, ela vai ter que escolher um modo mais caro de transporte. Existem aí essas dificuldades que vão para a questão econômica, além de outras coisas, tá? Além da mobilidade, um outro aspecto muito, muito importante é a água. As questões de água, desde reaproveitamento de água, separação de água servida e de água tratada, ou seja, a água limpa para o consumo, ou para beber, ou para tomar banho, e a água utilizada, aquela que depois que você usou, você descartou. Outra questão de água ainda, você trabalhar soluções que consigam reaproveitar a água ou da chuva, e principalmente da chuva, pelo seguinte motivo: o ambiente urbano ele é um ambiente poluído. E a poluição, a gente acha que a poluição está no ar, mas imagine o seguinte: chove muito na cidade e essa água é coletada. Entretanto, antes dessa água ser coletada, ela corre por uma superfície asfáltica, que tem fuligem de carro, que tem óleo, metais pesados e tudo mais. Essa água ela fica imprestável. E, além disso, além dessa questão de você acabar com a qualidade dessa água, torná-la imprestável, o próprio desenho urbano, e aí é onde entram as soluções inovadoras, que, por exemplo, existem soluções antigas que estão sendo retrabalhadas, né? Como, por exemplo, jardim de chuva. Você já ouviu falar disso? O canteirinho que fica ali, que é bem pequenininho, mas que a quantidade de água que ele consegue absorver e filtrar por processos biológicos, ele é capaz, por exemplo, de realimentar lençóis freáticos e manter, por exemplo, um ou outro rio vivo. Se a gente impermeabiliza a cidade, você faz duas coisas. Você faz com que essas águas elas corram muito mais rápido pela superfície e se tornem poluídas. Quando elas correm muito rápido pela superfície, você faz com que elas cheguem muito rapidamente na parte mais baixa da topografia. E aí o que acontece? Você inunda a cidade, né? Então a água ela tem uma importância. Inclusive, o que se trata muito nesse tema é sobre infraestrutura verde. A palavra-chave, infraestrutura verde. É como tratar o ambiente urbano para que ele possa se relacionar melhor com a água, que é um bem precioso demais para que a gente fique desperdiçando. E talvez uma outra questão que afeta bastante as cidades brasileiras é a questão da segurança. E aí, segurança é um tema espinhoso, mas ao mesmo tempo muito associado a essa questão de monitoramento, de exploração dos comportamentos e dos padrões de movimento de pessoas.
e tem tudo a ver, por exemplo, com a exploração desses dados que nós temos disponíveis. Uhum. Para finalizar, um quarto tema que está muito na moda por motivos óbvios, seria a gente trabalhar questões epidemiológicas. Né? Você tratar, por exemplo, relações de mobilidade, de água e de questões econômicas, de funcionamento da cidade ou não, como sendo um gatilho para que você possa, por exemplo, espalhar uma doença viral. Ou, por exemplo, para você controlar epidemias de dengue, que são totalmente diferentes, porque elas são transmitidas por um vetor, um inseto, né? Uhum. Um mosquito. Existem muitos trabalhos nessa direção, de tentar entender como é que esse comportamento do espaço, movimentos de pessoas e o funcionamento da cidade de maneira setorizada pode ter papel na disseminação de doenças. E, claro, ganhou muita visibilidade por conta da situação que nós estamos agora. Né? Legal. Ô, André, muito bacana. Eu acho que isso aí já é uma boa forma de a gente abrir os olhos dos alunos, né? Como eu disse, a ideia é que os alunos possam entender, ter essa introdução aqui sobre o tema, fazer uma pesquisa, e daí eles vão fazer todo um trabalho de design thinking sobre abordar esse problema, e depois eles vão pensar em soluções, e a gente vai municiá-los com formas de como é que eles vão abordar isso aí, né? Então, agradeço demais o André Lopes aí, o professor aqui da Unifor, está lá conosco no Lapan, e espero que ele possa depois nos ajudar, se for o caso, até avaliando aí os trabalhos, talvez no fim de semestre. Com certeza, pode me chamar que eu vou, como diz a música. Perfeito, então. Pois, cara, muito obrigado e valeu aí. Valeu, cara. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.